Vamos ver o potencial numa casca hemisférica e numa casca esférica. Para a casca hemisférica, a gente vai ver o potencial ao longo do seu eixo. E tendo a equação do potencial, a gente vai ver como fica o campo elétrico ao longo desse eixo. E depois a gente vai repetir tudo para o caso da casca esférica. A gente vai ver o potencial e o campo elétrico ao longo de um eixo que passe pelo seu centro. Vamos lá. Vamos pegar uma superfície hemisférica com uma distribuição uniforme de cargas. Portanto, uma densidade de carga sigma dada por uma constante, um sigma constante. E vamos ver primeiro como é o potencial ao longo do seu eixo, supondo que o potencial no infinito ele seja zero. Vamos resolver usando coordenadas esféricas com o centro do hemisfério na origem e seu eixo ao longo do eixo z. Aqui tem um desenho e nesse vermelho em destaque um elemento de área dA. Com o potencial nulo no infinito, o potencial então em qualquer ponto é dado por kdq sobre ômega, sendo esse ômega a distância entre esse elemento de carga dq ao ponto P, que é o meu ponto de interesse. Aqui eu tenho um desenho em corte e um plano φ constante, mostrando o elemento de área dA e as suas distâncias em relação à origem e ao eixo z. O potencial que a gente quer é o potencial de toda a distribuição e ela vai ser a soma do potencial devido a cada elemento de carga nos elementos de área que estão nessa superfície. E a gente escreve assim, uma integral de dφ sobre toda a distribuição. O elemento de área dA é um quadradinho bem pequeno, um quadradinho infinitesimal, que se encontra a uma distância r seno θ do eixo z e r da origem. Então os lados desse quadradinho vão ser, se a gente pega esse r seno θ e faz uma varredura infinitesimal dφ, eu tenho um lado. E pegando esse rzão e fazendo uma varredura infinitesimal dθ, eu tenho o outro lado. Multiplicando os dois lados, eu tenho então a área do quadradinho, que vai ser R2 seno θ dθ dφ. A quantidade de cargas que eu tenho nesse elemento de área é sigma dA, que é a densidade vezes a área. E isso vai me dar isso aqui, sigma R2 seno θ dθ dφ. A gente pode obter uma equação para o ômega, vendo no desenho esse triângulo retângulo aqui em destaque. Ômega é a hipotenusa, a gente tem os catetos r seno θ e r cosseno θ menos z0. Esse z0 é a coordenada do ponto P. Então o ômega vai ser essa raiz. E fazendo as contas, no final a gente tem esse ômega dado por essa raiz de z0 ao quadrado mais r ao quadrado menos 2z0r cosseno θ. Substituindo esse ômega e dq na fórmula do potencial dφ, a gente vai ter isso aqui. E o potencial no ponto P, devido a toda a distribuição, que a gente representou desse jeito aqui, isso vai me dar que o potencial em Z0 vai ser essa integral, com θ integrando de 0 a π sobre 2, e é π sobre 2 porque a gente está tratando de um hemisfério, e o φ variando de 0 a 2π. E rearranjando os elementos, a gente vai ter isso aqui. Com isso, a gente tem a solução montada. Agora, daqui para frente, é só a parte algébrica. Na equação, a gente tem uma integração em φ de 0 a 2π, que vai dar 2π. E uma integral em θ, que aparece um seno θ no numerador e um cosseno no denominador. E para resolver ela, a gente usa algum aplicativo ou consulta uma tabela de integrais. E a gente encontra essa solução aqui para integral indefinida. Comparando com a nossa integral que a gente quer resolver, a gente tem o a igual a 1, o p igual a z0 ao quadrado mais r ao quadrado, e o q igual a menos 2z0r. E dessa forma, a integral indefinida vai ficar desse jeito aqui. E fazendo as contas, a gente tem então 1 sobre z0r multiplicado por essa raiz. Com isso, a gente tem então a integral definida, que é calculada de 0 a π sobre 2. E fazendo as contas, a gente obtém então esse 1 sobre z0r multiplicado por esse parênteses, que tem duas raízes. Essa última raiz quadrada de z0 menos r ao quadrado, a gente pode escrever em termos do módulo, vai ficar desse jeito. Portanto, a integral definida em θ vai dar 1 sobre z0r multiplicado por esse parênteses, onde a gente substituiu a raiz quadrada de z0 menos r ao quadrado pelo módulo de z0 menos r.
Substituindo o resultado dessas integrais na fórmula do potencial, a gente vai obter isso, que é a mesma coisa que essa equação, K2πr sigma multiplicado pelo parênteses, e isso válido para qualquer z0 real entre menos infinito e mais infinito. Vamos escrever essa solução em termos da carga que se encontra no hemisfério. Sendo essa carga um QH, a gente sabe que a densidade é essa carga dividido pela área do hemisfério, que é 4πr ao quadrado dividido por 2. E vai dar QH dividido por 2πr ao quadrado. Substituindo esse sigma na equação do potencial, a gente obtém essa equação aqui, KQH sobre R multiplicado por esse parênteses. Isso para Z0 de menos infinito para mais infinito. Para analisar esse resultado, vamos normalizar essa equação. Vamos usar uma variável adimensional, o beta igual a Z0 sobre R, e dessa forma o Z0 vai ser igual a beta R, e substituindo o Z0 por beta R na fórmula do potencial, a gente tem isso, e simplificando, a gente vai obter uma fórmula para o potencial que a gente deixa escrito desse jeito aqui. K, que é H sobre R, multiplicada por uma função f de beta, sendo que o f de beta é essa função aqui. Portanto, o potencial é descrito por essa função. E o gráfico dessa função é isso aqui. Dá para ver por essa figura que o potencial ele é máximo no ponto onde o eixo coincide com a superfície, ou seja, em beta igual a 1, e depois ela vai diminuindo para os dois lados, tanto dentro quanto fora da casca. Pela curva, dá para ver que o potencial ele é contínuo em todos os pontos da superfície. Ele não apresenta nenhuma descontinuidade, ele não tem também nenhuma variação brusca, ele só tem o máximo em beta igual a 1. Vamos ver como fica o potencial no centro do hemisfério e no ponto onde o eixo coincide com a superfície, ou seja, em beta igual a 1. Vendo primeiro no ponto onde o eixo coincide com a superfície, que é em Z0 igual a R, ou beta igual a 1. Usando beta igual a 1, o potencial vai ficar, então, dado por KQH sobre R raiz quadrada de 2, que é mais ou menos 1,4 multiplicado por KQH sobre R. Agora, para o potencial no centro da esfera, em Z0 igual a 0, a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado, porque para Z0 igual a 0, essa fórmula ela vai para o infinito. Então vamos fazer o seguinte, então a gente pega a solução do potencial para esse ponto próximo do centro do hemisfério, e vamos restringir ainda mais, pegando entre o centro do hemisfério e a superfície em si. Ou seja, vamos procurar a solução de Z0 entre 0 e R, que corresponde a beta entre 0 e 1. Agora, vendo a fórmula do potencial, veja que a gente tem esse módulo de beta menos 1. E a gente sabe que se beta menos 1 for menor que 0, esse módulo ele vai ser menos beta menos 1. Que é a mesma coisa que dizer que se beta é menor que 1, esse módulo de beta menos 1 vai ser menos o beta menos 1. Usando isso na função f, a gente obtém isso, que é válido então para beta entre 0 e 1. E a gente quer o limite dessa função quando o beta tende a 0. A gente usa a regra de L'Hopital, deriva no numerador, deriva no denominador, faz as contas, e nesse limite, quando o beta vai para 0, a função vai para 1. Portanto, no limite, quando o beta vai para 0, a função tende a 1. Dessa forma, o potencial no centro do hemisfério vai dar simplesmente KQH sobre R. Ou seja, é como se toda a carga estivesse concentrada em um ponto ao longo do eixo distante R do centro do hemisfério. Tendo a fórmula do potencial, a gente pode determinar o campo elétrico. A gente tem que o campo elétrico é menos o gradiente do potencial, e como na equação do potencial só tem uma dependência em z, porque a gente está analisando ao longo do z, então a gente tem informação sobre esse componente, ou seja, que o campo elétrico é EZ ao longo do vetor unitário EZ, sendo que esse escalar EZ é menos a derivada do potencial em relação a z. Para fazer esse cálculo é mais simples utilizar a equação normalizada. Só que vamos substituir o Z0 pelo Z. Então, o beta vai ser Z sobre R. E, naturalmente, a equação do potencial não vai se alterar. É essa aqui. Agora, veja que, fazendo uma análise simples, pela simetria da distribuição em relação ao eixo Z,
O único componente de campo que eu vou ter ao longo do eixo vai ser ao longo do eixo Z, ou paralelo ou antiparalelo. Não vai ter nenhum componente perpendicular a esse eixo. Portanto, o campo vai ser puramente ao longo do EZ. E esse EZ é menos K, que é H sobre R, a derivada de F em relação a X, mas o X é beta R. O R sai para fora, então a gente tem menos K, que é H sobre R ao quadrado, a derivada de F em relação a beta. Calculando a derivada da função, usando um aplicativo, aqui foi utilizado matemática em algumas etapas desse cálculo. Então eu tenho a derivada da função. Primeiro eu substituo o módulo pela raiz quadrada e faço os cálculos. É um cálculo extenso e no fim a gente tem esse resultado aqui, menos esse parênteses todo. Substituindo na equação do EZ, a gente tem isso aqui, onde a gente voltou a utilizar a notação do módulo para a raiz quadrada de beta menos 1 ao quadrado. Isso aqui a gente vai deixar escrito desse jeito aqui, kq sobre r ao quadrado multiplicado por g, g sendo uma função matemática, dado por isso aqui. E o beta variando de menos infinito a mais infinito. O gráfico dessa função g é isso aqui. Dá para ver que pela curva a gente tem uma descontinuidade em beta igual a 1, e o g é positivo aí no lado direito e negativo no lado esquerdo. Essa parte positiva, com beta maior que 1, significa que o campo elétrico ele está ao longo do eixo Z. E a sua intensidade vai diminuindo à medida que o beta aumenta, ou seja, eu me afasto da superfície. E no caso em que beta é menor que 1, que é a parte da esquerda dessa curva, esse valor negativo quer dizer que o campo elétrico ele vai estar no sentido oposto ao eixo Z. E a intensidade desse campo também vai diminuindo à medida que eu me afasto da superfície. A curva mostra também que tem um máximo, que vai coincidir com o beta igual a zero, que é o centro do hemisfério. E lembrando novamente, o campo elétrico agora ele apresenta uma descontinuidade sobre a distribuição, que é em Z igual a mais R ou o beta igual a mais 1. Ele é diferente do potencial, que ele é contínuo ao longo de todo o eixo. E com isso a gente encerra esse exercício de potencial e campo elétrico da casca hemisférica. Potencial da casca esférica. Vamos pegar uma esfera com uma quantidade de cargas Q distribuída de modo uniforme e vamos tratar isso em termos de uma densidade superficial de carga sigma. Vamos primeiro determinar o potencial sobre um eixo que passa pelo seu centro e vamos assumir que o potencial seja nulo no infinito. Vamos usar coordenadas esféricas com a origem no centro da esfera e o ponto P sobre o eixo Z. Aqui eu tenho um desenho mostrando em vermelho um elemento de área dA que vai ter uma quantidade de cargas dQ. Como o potencial é zero no infinito, a gente tem que o potencial em P vai ser kdq sobre ômega, sendo dq a quantidade de cargas em dA e que está a uma distância ômega do ponto P. O potencial que a gente quer é a soma de potenciais elementares devido a todos os elementos dQ da distribuição e a gente representa isso desse jeito aqui, uma integral de dφ sobre toda a distribuição. O elemento de área dA é R2 seno θ dθ dφ. E dessa forma, o dQ é sigma dA, que é sigma multiplicado por R2 seno θ dθ dφ. Para ver uma relação para ômega, vamos ver uma vista em corte, que é um desenho no plano em φ constante, que é esse desenho aqui. A gente tem então o elemento dA distante ômega do ponto P. Dá para ver nesse triângulo retângulo. Nesse triângulo, o ômega é a hipotenusa e tem os catetos R seno θ e R cosseno θ menos Z0, sendo esse Z0 a coordenada do ponto P. Então, o ômega é a raiz da soma dos catetos ao quadrado, e no final a gente tem essa relação para ômega, que é a raiz quadrada de Z0 ao quadrado mais R ao quadrado menos 2Z0R cosseno θ. Substituindo o ômega e o dq na equação do potencial, a gente tem a equaçãozinha aqui do potencial, que é o potencial dφ gerado pelas cargas que estão nesse elemento de área dA, que está distante ômega, que é representado aqui pela raiz aqui no denominador. Então esse é o potencial devido a um elemento de área. O potencial final vai ser a integral do potencial dφ sobre toda a distribuição.
Então, ele tem uma integração em θ de 0 a π e em φ de 0 a 2π. Veja que dessa forma eu pego a esfera toda, que a gente escreve desse jeito aqui. Com isso, a nossa solução encontra-se montada. Daqui para frente é só a parte algébrica. A gente tem que, para a integral em φ de 0 a 2π, vai dar 2π. E para a integral de θ, que aparece o seno de θ no numerador e cosseno θ no denominador, a gente usa um aplicativo ou usa uma tabela de integrais e a gente tem isso aqui. Que comparado com a nossa equação em θ, a gente tem que o x é o θ, o a é igual a 1, o p é igual a z0 ao quadrado mais r ao quadrado e o q é igual a menos 2z0r. E dessa forma, a nossa integral indefinida vai ficar desse jeito, que no final vai dar 1 sobre z0r, raiz quadrada de z0 ao quadrado mais r ao quadrado menos 2z0r cosseno θ. Portanto, a integral entre 0 e π, fazendo as contas, a gente obtém isso aqui, uma diferença de duas raízes quadradas com termos ao quadrado, que a gente pode escrever desse jeito aqui, utilizando o módulo. Substituindo essa parte algébrica, então, na nossa fórmula do potencial, a gente tem isso, ou desse jeito aqui, com o z0 variando de menos infinito a mais infinito. Vamos escrever esse termo que está fora do parênteses em termos da carga total Q. A gente tem que a densidade de cargas é a carga dividido pela área da esfera. E substituindo esse sigma, a gente tem isso, ou na forma final, desse jeito aqui. Vale então para um z0 real entre menos infinito a mais infinito. Agora, para analisar essa equação, vamos normalizar ela. Vamos usar um beta igual a z0 sobre r. A gente tem então que o z0 é beta r, que substituído na fórmula, simplificando o r aqui, a gente pode escrever o potencial desse jeito aqui. Kq sobre 2r multiplicado por uma função f. E essa função f é a diferença desses dois módulos no numerador, tudo dividido por beta. E válido para beta entre menos infinito a mais infinito. O gráfico dessa função f é isso aqui. Dá para ver que para beta entre mais 1 e menos 1, ou seja, no interior da esfera, essa função vale 2. Portanto, o potencial no interior e na superfície da esfera é kq sobre r. Dá para ver que o potencial ele é contínuo através da superfície. Ele tem o mesmo valor na superfície e na sua vizinhança infinitesimalmente próxima, tanto dentro quanto fora da esfera. O potencial fora da esfera ela vai diminuindo à medida que eu me afasto da esfera. E essa redução, como a gente vai ver daqui a pouco, ela é proporcional a 1 sobre r. Portanto, esse é o comportamento do potencial para qualquer eixo que passe pelo centro da esfera. E como existe infinito desses eixos, o potencial no volume da esfera ele vai ser uma constante. E fora ela vai diminuindo à medida que eu me afasto da superfície. Agora vamos ver como fica o campo elétrico novamente ao longo do eixo. A gente tem que o E é menos o grade do potencial. E como a nossa solução do potencial é ao longo do eixo Z, a gente tem apenas a derivada em relação ao eixo Z. E o campo elétrico fica desse jeito aqui. Agora, pela simetria da distribuição em relação ao eixo Z, esse vai ser o único componente do campo elétrico ao longo do eixo Z. A gente não tem nenhum componente transversal. Vamos usar a equação normalizada do potencial para a álgebra ficar mais simples. E vamos substituir o Z0 pelo Z. E então o beta vai ser Z sobre R. A equação do potencial é essa. Kq sobre 2r multiplicado por f, a função f sendo dada por isso aqui. A gente tem então o E ao longo do eixo EZ, sendo o EZ menos kq sobre 2r, derivada de f em relação a x, e como x é igual a beta r, a gente obtém menos kq sobre 2r ao quadrado, derivada da função f em relação a beta. Então a gente tem que calcular essa derivada em beta, e mudando a notação dos módulos usando a raiz quadrada, a gente tem isso. Fazendo a álgebra, a gente obtém essa equação em termos das raízes quadradas, que escrita em termos de módulo vai ficar desse jeito aqui. Portanto, o nosso componente EZ vai ser kq sobre 2r ao quadrado multiplicado por uma função g, sendo esse g dado por isso aqui.
O gráfico da função é isso aqui. Dá para ver por esse gráfico e também pela equação que o campo elétrico no interior da esfera ele é zero. E na parte externa, o campo elétrico vai diminuindo à medida que a gente se afasta da esfera. A gente vê que também existe uma descontinuidade tanto para beta igual a -1 quanto para beta igual a +1, o que corresponde aos pontos onde o eixo intercepta a superfície. No gráfico, essa parte negativa que está do lado esquerdo, ela diz que o campo elétrico ela tem um sentido oposto ao eixo Z. E a parte positiva, que é o lado direito aí da curva, que o campo é ao longo do eixo Z. Ele é paralelo ao eixo Z. Portanto, o campo de uma distribuição com cargas positivas, ela aponta radialmente da superfície em direção ao infinito. E, de novo, como a esfera tem infinitos eixos que passam pelo seu centro, ela tem infinitos eixos de simetria, a gente tem que o campo elétrico é nulo em todo o volume encerrado pela superfície. E fora dela, ela aponta radialmente para fora. Esse resultado nosso está escrito em termos da coordenada z, e esse z pode assumir valores positivos e negativos. Vamos reescrever essas equações do potencial e do campo elétrico em termos da coordenada radial r do sistema de coordenadas esféricas. Então vamos reescrever as equações do potencial e do campo elétrico. Lembrando que a coordenada radial r do sistema de coordenadas esféricas, ela sai da origem e assume sempre valores positivos. Não existe r negativo, é uma distância de um ponto no espaço à origem do sistema de coordenadas. Vamos usar as equações normalizadas, o φ é dado por isso aqui, sendo que esse beta é igual a z sobre r, que pode assumir valores negativos ou positivos. Então, para converter para a coordenada radial r, que é sempre positiva, vamos pegar essa equação do f e ver como é que ela fica apenas para beta positivo. E vendo os módulos que aparecem no numerador, esse módulo de beta mais 1, sendo beta positivo, vai ser sempre beta mais 1. Agora, para esse módulo de beta menos 1, que está no numerador, a gente tem coisas distintas tanto no interior quanto no exterior da esfera. Caso esse beta menos 1 seja positivo, que é a mesma coisa que dizer que o beta é maior que 1, a gente tem que o módulo de beta menos 1 é mais beta menos 1, ou seja, é simplesmente beta menos 1. Agora, caso o beta menos 1 seja negativo, que é a mesma coisa que dizer que o beta é menor que 1, mas ainda com a restrição de beta positivo, a gente tem que esse módulo de beta menos 1 é menos o beta menos 1, que dá menos beta mais 1. Bom, usando tudo isso na equação do f, o que a gente vai ter? Para beta entre 0 e 1, a função f vai ficar desse jeito, e fazendo as contas, no final vai dar 2. E caso o beta seja maior que 1, a gente vai ter que a função f vai valer 2 sobre beta. Vamos utilizar um gama como a coordenada radial normalizada, um r sobre rzão, aí no lugar do beta, lembrando que o gama vai ser sempre positivo, enquanto que o beta ele podia ser positivo ou negativo. Como o potencial ele é contínuo em r igual a 0 e em r igual a rzão, o potencial então fica escrito desse jeito aqui. Com o gama entre 0 e 1 e igual nesses limites, o potencial vai dar isso aqui, que vai dar kq sobre rzão. E caso o gama seja maior ou igual a 1, a gente vai ter que o potencial vai ser kq sobre a coordenada radial r. Agrupando os resultados, então dentro da esfera e na superfície a gente tem kq sobre rzão e fora kq sobre rzinho. Portanto, o potencial é constante dentro da esfera e fora dela ela diminui com 1 sobre r. Então essa é a fórmula do potencial em termos da coordenada radial do sistema de coordenadas esféricas. Agora, para o campo elétrico, a gente tem essa equação normalizada em função do beta, e a gente quer de novo a parte em que o beta é positivo. E como no caso anterior, o módulo de beta mais 1 vai ser beta mais 1. E como no caso anterior, para beta menor que 1, o módulo de beta menos 1 é igual a menos o beta menos 1, a gente tem que para beta menor que 1, a função g vai dar 0. E para beta maior que 1, onde a gente tem que o módulo de beta menos 1 é mais beta menos 1,
que a função g vai dar 2 sobre beta ao quadrado. Vamos voltar a escrever tudo em termos do gama, que é Rzinho sobre Rzão. Lembrando que o campo elétrico agora é radial, é ER, ao longo do vetor unitário ER. E assim, para gama entre 0 e 1, o ER vai ser 0. E para gama maior que 1, que é fora da esfera, vai dar KQ sobre Rzinho ao quadrado. Agrupando os resultados, a gente tem o campo elétrico radial, sendo esse ER igual a 0 no interior da esfera, e dado por KQ sobre Rzinho ao quadrado para a parte externa da esfera. Portanto, um campo nulo no interior da esfera e um campo no exterior que diminui com 1 sobre R ao quadrado. E esse é o campo elétrico em termos da coordenada radial R do sistema de coordenadas esféricas. Agora vamos para o resumo. Determinamos o potencial e o campo elétrico de uma distribuição de cargas em um hemisfério de raio R, e o resultado foi esse, o potencial dado por isso aqui, e o campo elétrico que é apenas ao longo do eixo Z, que é dado por isso aqui. Sendo que essa equação é escrita em termos de beta, que é a variável radial normalizada com o raio do hemisfério. E depois nós fizemos o mesmo por uma distribuição uniforme de cargas em uma esfera de raio R. Determinamos as equações do potencial e do campo elétrico, pegamos essas equações e reescrevemos em termos da coordenada radial R do sistema de coordenadas esféricas. O potencial fica desse jeito, um potencial constante dentro e um potencial fora que cai com 1 sobre R. E o campo elétrico, um campo elétrico puramente radial, e o campo elétrico é nulo no volume dentro da esfera, e fora ela cai com 1 sobre R ao quadrado. E é isso aí.